Vocês poderiam me dar um feedback aqui no chat? Como é que está o som? Como é que está o, o vídeo? Tá tudo legal? Tudo ok? Tudo certo? Esperar o pessoal chegar. A gente estava aí com bastante inscritos para esse webinar, tinha um pouco mais de 30 pessoas. Estamos com 13 até agora. Se vocês puderem ir escrevendo quem está aqui, qual é a loja, para a gente já começar a interagir. Esse é um webinar aí para a nossa audiência, né? Focado em nossos clientes e parceiros. Quem é que está aí? Vamos ver. QG Airsoft. Oi, Marcela, tudo bem? Legal. Fernanda da Nordens, aqui do Rio Grande do Sul, conterrânea. Legal. Leonardo, loja Folha Verde. Seja bem-vindo, Leonardo. Mais alguém? Tem bastante gente aqui, 14 pessoas. Quem mais aí é nosso cliente? O pessoal tá meio tímido hoje, tem pouca gente escrevendo. Ó, legal, Rafael, Casa do Lojista. Muito bom, muito bom. É... Bom, pessoal, então o webinar de hoje, o webinar desse mês de maio, né? Relembrando então sobre os webinars, a gente tem o hábito, né? A rotina de fazer um webinar por mês aqui na MeioBiz, ou pelo nosso time de sucesso do cliente, ou às vezes com convidados, ou às vezes comigo, ou às vezes eu e algum convidado. A gente procura usar esse espaço, usar os webinars para agregar bastante conhecimento. E esse mês nós vamos estar falando de um tema de extrema relevância para o mundo do e-mail marketing, que é a questão de análise do funil de performance. A nossa ferramenta, a MailBiz, tem bastante gráfico, tem um dashboard muito poderoso, mas a gente resolveu tocar nesse assunto porque a gente sabe que a era da informação, a era dos dados, na verdade, ela já passou. Né? A era dos dados, ela passou aí 10, 15 anos atrás, se falava muito em ter dados, em ter KPIs e ter indicadores, e hoje o que realmente está prevalecendo e o que realmente é demandado dos profissionais de marketing é saber interpretar os dados e tomar ações com base nessa interpretação. Então, por isso que a gente resolveu fazer esse webinar, para falar exatamente sobre isso, como interpretar os dados que nós temos. Saber interpretar os dados é uma habilidade cada vez mais valorizada no mercado. Não é à toa que as empresas demandam cada vez mais cientistas de dados, pessoas com formação na área da estatística, porque ter o acesso aos dados não é mais um desafio. Hoje em dia, no mundo do marketing, a gente tem muitas e muitas e muitas alternativas, né? A gente tem muitas e muitas fontes de dados, mas na prática as empresas não sabem interpretar. Então, nós vamos fazer esse webinar bem interativo. Eu quero, desde agora, convidar todo mundo para interagir comigo. Se tem algumas pessoas aqui só no fone, né, só ouvindo, eu peço que em algum momento dê atenção na tela também, porque eu vou trazer alguns exemplos bem práticos de interpretação de funil. Eu vou trazer alguns funis reais de clientes MailBiz, obviamente sem identificar ninguém, nós não vamos nem falar o segmento, tá? Então, se por acaso aparecer um funil que você acha que é o da sua empresa, não se preocupe, a gente não vai falar nome de empresa e nem o segmento dessa empresa. O objetivo mesmo é a gente analisar os dados, a gente entender o que aconteceu para aqueles dados aparecerem, e eu vou apresentar um método, uma maneira de você interpretar o seu funil de agora em diante. Preste muita atenção quando apresentar esse método, porque é isso que vai fazer você, de fato, conseguir melhorar o que precisa ser melhorado. Né? Então, esse método eu pensei muito, de uma maneira muito prática, que mostra por onde você deve começar a analisar e, a partir dessa análise, o que você deve tomar de ação. Tá? Então, esse método vai te ajudar muito a fazer a correta análise e a correta mensuração da sua estratégia, né? E, a partir daí, começar a tomar as ações corretas. Ok? Então interage comigo, eu vou fazer bastante pergunta. Eu espero que vocês respondam, tá? Não me deixem aqui falando sozinho. Eu não gosto de ficar falando sozinho, eu gosto de interagir, eu gosto de conversar. Então eu espero que vocês interajam comigo e que a gente use muito bem esse tempo. Ok? Eu vou compartilhar minha tela aqui. Me avisem quando aparecer aí para vocês.
Mandei compartilhar agora. Está aparecendo aí para vocês a minha tela? Acho que sim, né? Tá, legal. Perfeito. Então, vamos lá. Pessoal, eu vou começar aqui a nossa apresentação, então. Eu vou deixar os slides aqui. De tempo em tempo, eu vou vir aqui no chat para ver as perguntas, né? E a gente vai respondendo por ali. Então, vamos lá. Vamos começar com o conteúdo. É um conteúdo denso, tá? Um conteúdo que a gente vai entrar realmente em métricas, em entender o que elas querem nos dizer, mas, ao mesmo tempo, eu quero usar muito o contato com vocês para que não se torne algo maçante, tá? Espero que vocês participem bastante aí quando eu fizer perguntas. Então, vamos lá. O que a gente vai tratar hoje? A gente vai falar primeiro o que é a funil de performance. Aqui na MeioBiz a gente desenvolveu essa metodologia e no início a gente falava muito em funil de vendas, agora a gente está usando muito a palavra funil de performance, porque o nosso funil aqui na MeioBiz, que é a metodologia que vai medir, né, o seu resultado, mede muito mais do que vendas. Você vê no topo do funil, por exemplo, captação de e-mails. No final do funil você vê o ROI. Então, ele é muito mais profundo do que vendas. Por isso, a gente está chamando de funil de performance. Ok? Então, nós vamos falar também sobre como a importância de fazer o diagnóstico correto para evoluir a performance. E isso é um dos maiores problemas que eu vejo hoje no e-commerce brasileiro. As empresas não sabem fazer diagnóstico das causas dos problemas e, com isso, acabam tomando ações que não levam à solução. Começam a tomar ações de maneira desordenada e que, de fato, não resolvem o problema. Então, a gente vai procurar falar muito sobre isso, sobre a relação causa e efeito. E aí nós vamos explicar brevemente aqui os 4 pilares do funil, né, que é a captação, o primeiro deles, o combustível do crescimento, o segundo pilar, que é o engajamento, o terceiro pilar, que é vendas, e o sexto pilar, né, o quarto pilar, né, o item 6 aqui da nossa apresentação, que vai ser a parte do ROI. Então, vamos lá, eu conto com vocês aí para a gente esse webinar ser muito produtivo. Recapitulando, então, por que o funil de performance é importante? Eu sempre digo que a primeira finalidade de ter um funil de performance montado numa ferramenta de e-mail marketing é para a gente conseguir fazer o correto diagnóstico da nossa performance e assim poder atuar exatamente na causa dos problemas. Sem um funil, não conseguimos fazer diagnóstico. Sem diagnóstico, a gente não sabe onde começar a atuar para melhorar. Como diz nosso sábio Peter Drucker, né, um dos pais aí da teoria moderna da administração, o que não pode ser medido não pode ser gerenciado. Então, se você, de alguma maneira, não mede o seu desempenho, e isso eu nem falo apenas em e-mail marketing, né, eu falo em qualquer mídia, se você não mede o seu desempenho, você não está gerenciando nada, você está ao léu, né, deixando as coisas acontecer, e aí a gente realmente não tem nenhum ponto de partida para melhorar. Certo? Então, pessoal, recapitulando, o que é o funil de performance da MeioBiz? O que é aquela primeira tela lá? Quando você entra no nosso sistema, tem o dashboard, né? Você vai ver que tem vários gráficos e ali no canto superior direito tem um gráfico chamado desempenho geral. O que é desempenho geral? Aqui a gente atribui um score de 1 a 5 para cada um dos pilares do e-mail marketing. Então, a gente sabe que o primeiro deles é captação, o segundo é engajamento, o terceiro é vendas, o quinto é ROI, o quarto é ROI. Então, você vai ver os 4 pilares aqui e você vai ter uma nota, um score de 1 a 5. Sendo que 1 é o pior, né? O pior nível, você realmente está mal nesse pilar, e o 5 é o maior nível, né? Você está realmente muito bem nesse pilar. Nem todo mundo tem que estar no 5 em tudo. Às vezes a gente está com 4 ou até com 3 em algum deles e o resultado, os objetivos estão sendo atingidos. Então, essa é a primeira coisa que eu quero deixar de recado para você pensar. Não é necessário ter 4 ou 5 em tudo. Você pode, em alguns deles, ter resultado abaixo do ideal, como nesse exemplo aqui, ó. Vendas está 4,8 e ROI está 5. Então, essa empresa aqui provavelmente está muito bem no aumento de vendas e está gerando um ótimo retorno sobre o investimento, engajamento mediano e com uma captação muito ruim. Tá? Então, se o objetivo é vender mais e gerar um ROI alto, está sendo atingido, mesmo que aqui não esteja no nível 4 ou 5. Tá? Então, é isso que a gente vai falar nesse webinar. Como analisar como um todo, sem olhar métricas de maneira isolada, sempre entender o contexto
entender tudo que está envolvido, para aí sim a gente definir se vale a pena dedicar atenção para melhorar, ou se realmente não vale o esforço de se dedicar para melhorar alguma métrica que talvez esteja aqui no vermelhinho, ok? Então vamos lá. O que é o primeiro? Captação. Recapitulando, né? Captação vai mostrar para você o quanto o seu negócio consegue captar de e-mails em relação à meta diária de captação sugerida pela nossa ferramenta. Não sei se vocês já observaram, mas existe uma meta nesse gráfico aqui. Nesse gráfico aqui, por exemplo, aqui no canto inferior direito, existe uma meta de captação diária. Como é que a Mailbiz calcula isso? A Mailbiz calcula isso com base no tamanho da sua lista. Então, somando todas as suas listas, a gente sabe quantos e-mails você precisa captar por dia para que a sua base não se torne obsoleta. Ah, Vinícius, como assim obsoleta? Existe um estudo que diz que 1,5% da base se torna inativa por mês. Então, você precisa captar mais do que 1,5% do tamanho da sua base todos os meses, senão a sua base, na verdade, está diminuindo. Então, no exemplo desse gráfico aqui, o nosso cliente está captando 164 e-mails por dia, 103% da meta, ou seja, ele está um pouquinho acima da meta, né? Bateu um pouquinho mais de 100% da meta, então está verdinho. Ele está batendo a meta de captação, que teria que ser de 158. Isso aqui, pessoal, é um crescimento saudável de base, tá? Isso aqui é uma base que cresce de verdade. Se ele estivesse captando 100 e-mails por dia ou 120 por dia, ele não estaria batendo a meta. E com isso, na verdade, a base dele estaria diminuindo. Ainda que tivesse esse número de e-mails entrando, ele teria mais gente se tornando inativa do que e-mails entrando. Ok? É esse o raciocínio aqui. Segundo pilar, engajamento. O engajamento também é um score de 1 a 5 que vai mostrar para você como está o engajamento geral com sua base. O que é levado em conta para chegar no engajamento? Frequência de envios, taxa de entrega, taxa de abertura, taxa de clique e taxa de descadastro. Estas são as 5 métricas que o sistema considera para montar o seu score de engajamento. Tá? Então, quando você vê aqui um score bom ou ruim, lembre-se que está atrelado a isso: frequência, taxa de entrega, taxa de abertura, taxa de clique e taxa de descadastro. Sendo que a frequência é a mais importante, pessoal. 50% do score do engajamento vem da frequência. Então, como a gente está falando de e-commerce, né? Esse dashboard foi construído para e-commerce. Se o seu negócio é uma loja virtual, você precisa ter frequência. Você não pode estar enviando um e-mail por semana esperando que o funil vai ficar bonito, que você vai performar. Não vai performar. E-commerce precisa de frequência. Quanto mais madura for a sua estratégia, maior será a sua frequência. E você pode sim chegar a ter um e-mail por dia, por exemplo, ou até mais, desde que você não envie sempre para todo mundo, desde que você tenha segmentos, clusters de alta complexidade dentro da sua base para entregar conteúdo relevante para as pessoas certas, na hora certa, obviamente, ok? Então, o engajamento é medido desta maneira, tá? A gente leva em conta essas 5 métricas. Você pode ver isso com esse gráfico aqui, que vai ter no seu dashboard também, né? Que mostra a frequência, a taxa de entrega, a taxa de abertura, a taxa de clique e a taxa de descadastro. Vamos ver se está tudo ok até aqui, se está todo mundo me ouvindo. Vamos ver quem está aqui. Quando o meu dashboard não aparece nada no ROI? Opa, boa pergunta, Ana. Quando não aparece nada no ROI, é porque você não inseriu o investimento dentro do Analytics. Dentro da Mailbiz tem Analytics lá no menu superior. Você precisa entrar lá no Analytics e preencher o investimento, tá? Quando você preenche o investimento, ele vai calcular o ROI. Não tem como a gente saber o retorno sobre o investimento se você não insere o seu investimento, né? O custo, quanto você está investindo em e-mail marketing. Ok? Tá funcionando aí, pessoal? Todo mundo me ouvindo bem? Tá tudo certo? Tudo legal até aqui? Certo, legal. Marcela, Greg, Fernanda. Ok, bastante gente respondendo. Legal, o Thiago respondeu também. Obrigado, pessoal. Vamos seguir então. Então vamos lá. Eu estava falando do engajamento, né? Então o engajamento é demonstrado nesses gráficos aqui e a gente tem um algoritmo que compila tudo isso, que atribui pesos a esses indicadores e dá aquele score que você vai ver lá de 1 a 5. Tá? Então, se o seu score está ruim aqui,
tem alguma coisa aqui que vai ser a explicação. Alguma dessas métricas vai estar né, um desempenho não muito satisfatório. O mesmo se aplica se tiver um score alto de engajamento, possivelmente você vai ver mais coisas verdes, né, do que amarelas ou vermelhas. Então, todo dashboard é construído também sob cores. Todas as métricas vão apresentar cor. Se está muito bom, vai estar verde. Se está média, vai estar amarelo. Se está ruim, vai estar vermelho. Então, você vai bater o olho e saber se aquilo é bom ou é ruim. Ok? Depois a gente chega no terceiro pilar, que é vendas. O que a gente leva em conta para dizer que você está tendo sucesso em vendas? A gente leva em conta 3 métricas de vendas que a gente traz lá do Google Analytics: receita, taxa de conversão e ticket médio. Ou seja, a gente compara cada uma dessas métricas com o seu próprio histórico anterior. O sistema calcula sempre assim os últimos 30 dias, né, de receita, de taxa de conversão e ticket médio, e compara com a média mensal dos últimos 12 meses. Então, nos últimos 12 meses, qual foi a sua média mensal e quanto você está obtendo nos últimos 30 dias. Aí a gente vai fazer o comparativo se você está crescendo em relação a cada uma dessas métricas, ok? Isso você visualiza aqui, ó, no lado direito do funil. Então, o score de vendas, por exemplo, este e-commerce aqui que vendeu 11 mil reais, 11.109, o score dele vai ser baseado nessas variações, ó. Principalmente, quer dizer, sessões não, sessões é engajamento. Mas aqui, taxa de conversão, ticket médio e receita, vai pegar esses scores aqui. 61% de aumento na conversão, 19% de aumento no ticket médio e 227% de aumento nas vendas. Tá? Então, essa variação aqui vai ser ponderada para dar um score de 1 a 5 para você em vendas. Ok? ROI. Então, o ROI vai exibir a performance sobre o retorno, sobre o investimento, no período filtrado, com um número de 1 a 5, né, como todo o resto. Então, o ROI ele vai sempre fazer a divisão do que você vendeu, dividido pelo que você investiu. Então, se você vendeu 10 mil e investiu 1.000, você teve um ROI de 10. A gente usa para definir a cor benchmark de mercado para o ROI. Tá? A gente sabe que no mundo do e-mail marketing, um ROI, a gente considera aqui na MailBiz que um ROI de 10, por exemplo, ele é um ROI bom, mas ainda não excelente. E quando ele passa de 15, 16, ele se torna excelente. Tá? Se você tiver com um ROI abaixo de 8, talvez 7, 8, ele vai estar no amarelo. Se você tiver com um ROI de 5, 4, 3, ele vai estar possivelmente no vermelho. Tá? Então, o e-mail marketing é uma das poucas mídias que a gente pode falar isso, né? Dá para atingir ROI de 15, de 20, de 25, se a gente fizer o trabalho com o investimento de tempo necessário. Ok? Então, isso foi só uma retomada em relação aos pilares do funil, tá? Só para a gente nivelar conhecimento, para que todos entendam o que é esse desempenho geral, o que é esse score de 1 a 5, e, obviamente, se tiver outras dúvidas, a gente está aqui para ajudar depois, tem os nossos analistas aqui do time de sucesso do cliente, que vão poder tirar mais dúvidas posteriormente, ok? O ROI também pode ser acompanhado nesse gráfico. Existe no dashboard lá embaixo um gráfico que mostra o ROI ao longo dos meses. Então, aproveitando para responder a dúvida da Ana, que perguntou agora há pouco ali por que o ROI estava zero, né, não aparecia valor. Se você ainda não preencheu o investimento, logo depois desse webinar, entra lá no Analytics, vai na aba Investimentos e preencha mês a mês quanto você investiu com e-mail marketing. Tá? E aí você vai ter o cálculo correto do ROI, automaticamente o sistema vai montar esse gráfico com o seu ROI de todos os períodos passados e até o mês em andamento, ok? Então aqui é uma das formas de visualizar o retorno sobre o investimento. Agora vamos lá, vamos começar a falar de funil de performance, que é o grande objetivo deste webinar. E eu vou começar com um desafio, com uma pergunta. Eu não vou falar nada sobre esse funil até ouvir vocês. Vamos olhar esse funil aqui. Prestem atenção, se alguém está só com áudio, né, eu peço que coloque a tela agora, que olha essa imagem. Esse aqui é um funil real de um cliente nosso, que vendeu, né, 32 mil reais em um mês. Todos os funis que vão ser apresentados nesse webinar são de 30 dias, tá? São do último mês. Então, esse é um funil real de um cliente nosso que vendeu 32 mil reais nos últimos 30 dias, 32.091.
Pessoal, o que vocês percebem nesse funil? O que chama a atenção? Tanto aqui como aqui. Qual é a primeira impressão que vocês têm? Vamos lá. Quero ver no chat aqui o que vocês me dizem. Deixa eu vir aqui no chat. Vamos lá, quem é que está digitando? ROI, Marcela digitou ali. ROI, número de aberturas em relação ao tamanho da base, tá? Quantidade de aberturas. O que mais, pessoal, que chamou atenção nesse funil? Aqui tá ele, ó. O que mais chamou atenção? Mais alguma coisa? Alguém mais? O pessoal está escrevendo muito pouco. Taxa de conversão, tá? Legal. Taxa. Ok. Legal. Pessoal, tudo faz sentido o que vocês falaram, tá? Faz sentido, realmente são coisas que chamaram atenção. Deixa eu entrar nele aqui. Quantidade de aberturas em relação ao total da base. Por exemplo, o Thiago mencionou isso, que é essa base aqui de 20, esse número de abertura aqui de 29.499 aberturas após um volume enviado de 766 mil e-mails. Né? Taxa de conversão, ó, taxa de conversão 3,89%. Tá, legal. Agora, se eu perguntar para vocês, o que a gente tem que fazer? Como é que a gente vai analisar esse funil para dizer se ele está bom ou se ele está ruim e se a gente deve ou não fazer alguma coisa? Possivelmente alguns de vocês devem ter observado isso aqui, né? Taxa de abertura, não só as aberturas, que nem mencionou o Thiago, mas talvez a taxa de abertura baixa, né? 3,85%, por isso que ela está vermelha, é uma taxa pequena. Talvez alguém deve ter observado também que a captação diária de 75 e-mails está vermelha. Então, esse cliente aqui não está batendo a meta de captação diária, ok? Como que a gente deve analisar esse funil? E aqui eu vou começar a apresentar um método, a maneira correta de interpretar um funil, como eu acho que é a maneira mais clara de compreender os resultados e de definir depois onde vale ou não a pena atuar. Primeira coisa, pessoal, que a gente tem que olhar no funil desses é o efeito. Observa aqui, efeito. Efeito é o quê? É o resultado produzido. Eu tenho que ir sempre para o final do funil. Então, eu recomendo que você sempre olhe isso aqui, que é receita, e isso aqui, que é ROI, tá? Então, nesse exemplo aqui, essa estratégia feita por esse cliente produziu este efeito. O efeito, às vezes, vai ser bom e o efeito, às vezes, vai ser ruim. Às vezes, a gente vai ter uma queda de vendas ou um ROI muito baixo. Né? Então, nem sempre ele é bom. Nesse caso aqui, nós temos um efeito bom, porque em 2091 isso significou 75% de aumento nas vendas nesses últimos 30 dias em relação à média mensal dos últimos 12 meses. E um ROI de R$ 24, né? Para cada R$ 1 investido, geramos quase R$ 25 de receita. Então, o efeito aqui está ótimo. A empresa, se o objetivo é vender mais, como é a grande maioria dos e-commerces, está ok. O efeito é positivo. Agora, o segundo passo, depois de eu saber qual é o efeito, qual foi o resultado da minha estratégia, é eu definir a causa. Então, qual é a causa desse efeito positivo? E aí, algumas coisas têm que gritar nos nossos olhos, a gente tem que perceber muito rapidamente. Primeiro lugar, o que é a primeira causa? Isso aqui, ó. A gente teve aumento de sessões, então aumentou o tráfego, 19% a mais de tráfego que a gente levou para o site através do e-mail, 36% a mais de conversão, então convertia 2,85, nós fomos para 3,89, e um ticket médio, um aumento menor, aumentou 7%, 7,46%. Então, aumentou de 289 para 311. Então, pessoal, isso aqui é causa, isso aqui é efeito. Fica claro essa sequência de análise? Primeiro, eu identifico o efeito. Ele é bom ou ele é ruim? Nesse caso, o efeito é bom, ele é positivo. Bom, considerável aumento de vendas e um bom ROI. Causa, três coisas explicam essa causa, três causas, né, explicam esse efeito, que são o aumento de sessões, o aumento de conversão e o aumento de ticket médio. Apesar de, sempre vai ter alguma coisa que não vai estar muito boa no nosso funil, isso é normal. Então, o que não está bom nesse funil? Apesar de captação fora da meta e taxa de abertura baixa, 3,85%.
Pessoal, se a gente não entende essa sequência de análise, o que a gente pode concluir de imediato? Se a gente olhasse só taxa de abertura, imagina uma ferramenta que só mostra as métricas isoladas. Num lugar você vê abertura, num lugar você vê clique, lá no outro você vê venda. Você ia olhar essa abertura e você ia dizer, nossa, minha abertura está horrível, 3,85%. Eu não aceito uma abertura tão baixa, eu vou trocar de ferramenta, eu vou trocar de equipe, eu vou trocar de agência, alguma coisa está errada. É isso que esse que é o problema de a gente não avaliar o cenário inteiro, a gente não avaliar um funil completo. A gente toma decisões baseado em uma métrica isolada. E isso não é produtivo, isso não é o jeito correto de a gente fazer marketing. Tá? Então, quando a gente olha tudo, a gente entende que houve um efeito, ou seja, houve um resultado, toda ação produz um resultado, seja ele bom ou ruim, se a gente faz alguma coisa, a gente produz um resultado. A única coisa que esse funil não vai ter resultado se a gente não enviar nada, né? Se tiver 0 campanhas enviadas, nada vai acontecer. Mas desde que haja uma mínima ação, vai produzir algum resultado. Então, esse é o efeito positivo. A gente entende a causa está aqui, são essas métricas que a gente conseguiu melhorar todas. E a gente teve um apesar de uma abertura baixa e uma captação baixa. Então, qual é a conclusão disso tudo? Nós temos uma ótima performance de resultado, né, de aumento de vendas e de ROI. Então, nós temos que manter tráfego, ou seja, manter o tráfego subindo, manter taxa de conversão e manter ticket médio, só que nós temos que cuidar para possíveis problemas de entregabilidade no futuro. O que é isso? Quando a gente está com uma taxa muito baixa, apesar dessa taxa de abertura baixa, a gente consegue ter resultados de vendas, às vezes a gente esquece totalmente de que isso aqui merece atenção. E a gente não segmenta, a gente não faz nada para tentar melhorar um pouco essa taxa. E com isso, a tendência é que o nosso histórico, a nossa reputação perante os provedores diminua. No momento que a reputação diminui, a gente começa a entregar cada vez mais mensagens no lixo. Então, talvez essa taxa aqui vai diminuir mais ainda. Com outro agravante, essa empresa não está captando o que deveria. Então, ela está tendo uma maior parte da base virando inativo do que e-mails novos entrando. Então, a tendência é que mais ainda isso afete a taxa de abertura para baixo. Por isso, a gente tem que ter atenção. Esse seria o ponto de atenção dessa avaliação aqui. Resultados positivos, sabemos as causas, temos que manter isso aqui funcionando para os próximos meses, mas eu tenho que ter atenção para tentar aumentar minha captação, que aqui são as sugestões que eu coloquei, aumentar a captação e abertura para melhorar o engajamento. Porque se eu não cuidar disso agora, essa melhoria aqui pode ser insustentável. Isso aqui pode ser um famoso voo da galinha. Talvez conseguimos crescer rápido, né, de início, mas não vai manter uma taxa de crescimento tão alta, se a gente não cuidar dessa parte do engajamento. Certo? Então, o que eu estou procurando mostrar aqui, pessoal? Que existe um método de fazer avaliação de funil. E o grande problema que eu percebo no mercado brasileiro, no e-commerce em geral, é que as empresas não sabem fazer a correta relação entre causa e efeito. As empresas acham que efeito é o problema ou é a solução. Então, a gente precisa, antes de tudo, entender a relação causa e efeito. E a gente só vai atuar nas causas. O efeito é apenas o resultado final, é o sintoma que nós estamos tendo. Então, eu quero mostrar um método aqui, eu vou passar 4 passos para a gente fazer, que a gente já usou agora eles, né? E a gente vai usar em outros funis para você avaliar o seu funil da maneira correta. Então, você, a partir desse webinar, você vai bater o olho no seu funil de performance e vai conseguir, seguindo esses passos que eu estou indicando, perceber exatamente qual é o efeito que você está tendo, começa a análise do efeito, e depois você vai tentar definir as causas. Depois que você definir as causas, vai ter mais 2 passos que eu vou explicar agora. Então, qual é o passo a passo? Número 1, identifique o efeito da estratégia atual. Efeito vai ser positivo, negativo ou neutro, né? Pode ser que você não está crescendo em engajamento e o ROI também esteja na média. Né? Engajamento não, desculpe, em vendas. Como a gente está falando em e-commerce, a gente está falando nas 2 métricas finais do funil, que é vendas e ROI. Então, identifique o efeito da sua estratégia. Sempre comece pelo final do funil. Num segundo momento, identifique as causas deste efeito. Então, o que gerou esse efeito? O que fez eu ter um aumento de vendas ou uma queda de vendas? O que fez eu ter um ROI muito alto ou um ROI muito baixo? Essa é a parte mais importante, pessoal. As empresas não sabem identificar as causas.
Elas só olham uma métrica isolada, por exemplo, a abertura baixa, que nem eu falei, e já acham que aquilo é o problema de tudo, é a causa de todos os problemas. Se resolver a abertura, tudo vai se resolver. E muitas vezes, na grande maioria das vezes, não é assim que funciona. Tá? Então, a gente tem que entender todas as causas do efeito. O que gerou esse resultado? Terceiro passo, identifique os apesar de, identificar os apesar de, que são pontos de atenção a serem mantidos ou melhorados. Nem sempre o apesar de, ele vai ser vermelho. Às vezes a gente tem o efeito ruim, o efeito ele é um resultado não positivo, um resultado negativo, e o apesar de vai ser positivo. Então a gente vai conseguir olhar o funil inteiro e ver, peraí, aqui eu tenho causas de problema, mas aqui tenho virtudes, eu tenho pontos positivos, que eu tenho que saber que eles existem e manter eles, tá? Então, o apesar de é super importante, eu saber identificar os pontos de atenção. E no fim, né, lógico, não adianta de nada eu fazer os 3 passos anteriores se eu não atuar para resolver as causas. Principalmente as causas, é ali que eu vou atuar. Se eu não identificar as causas, eu estou tomando o remédio errado para a minha doença. E por mais incrível que pareça, tem muitas empresas fazendo isso. Tem muitas empresas que acham que o problema é uma coisa, veem uma métrica ruim isoladamente e tomam decisões completamente fora da realidade, completamente desconexas com a causa real do problema. Tá? Então, se você conseguir, a partir desse webinar, identificar as causas da sua baixa ou alta performance, você já estará à frente de uma grande maioria do mercado brasileiro, porque as empresas não têm essa capacidade de tomar, de analisar e de definir a causa exata da performance. Ok? Pessoal, esse é o método, é essa sequência que a gente vai começar a partir de agora a analisar em outros funis. Eu gostaria de saber como é que está até aqui, o que vocês acharam desse método e se ficou claro essa visão, essa forma de analisar um funil, se alguém já tinha pensado dessa maneira. Como é que está até agora? Tiago mandou aqui, creio que segmentar melhor os envios. Nem sempre enviando para a base toda, você terá um número bom de aberturas. Sim, essa é uma estratégia que aumenta naturalmente as aberturas, Tiago. Sempre que a gente pode segmentar, né, não enviar para a lista inteira, isso tende a aumentar a abertura. Mas eu não posso olhar isso isoladamente. Né? Adianta eu subir minha abertura para um número extremamente alto e levar muito menos sessões para o site e com isso vender menos? A gente tem que botar na balança. Por isso existe o funil. Eu tenho que entender tudo. Uma coisa que eu faço lá em cima vai impactar lá embaixo. Né? E talvez não feche a conta eu, por exemplo, decidir ter uma abertura muito, muito alta. Ok? Pessoal, tudo claro até aqui? O que vocês acharam desse passo a passo, desse critério? Ficou claro? Tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Senão já vou prosseguir. Tá todo mundo muito quieto hoje. Tá ok, então? Posso prosseguir? Vocês estão me ouvindo bem? Tá bom o áudio aí? Sim, tudo certo. Ok, ok. Perfeito. Então, vou prosseguir aqui mostrando alguns funis para a gente ver a aplicação desse método. Eu espero muito que esse método faça sentido para você. Né, que essa maneira de analisar o funil você consiga aplicar no seu negócio, tá? Porque por mais que a gente tenha os analistas aqui, a gente se esforça muito para dar esse amparo na interpretação, muitas vezes se você fizer a interpretação correta, fizer o diagnóstico certo, você vai conseguir definir o que fazer. Então você vai ver, putz, de repente eu deveria ir por esse caminho, eu deveria pensar em aumentar minha captação, eu deveria pensar em aumentar, melhorar a segmentação, ou eu deveria pensar em ter mais frequência. Eu quero que você crie esse know-how, você crie essa expertise. E aqui, se eu estou falando com uma parte da audiência que é profissional de marketing, que eu acredito que seja, esteja atento a isso, né? O quanto vai valer para a sua carreira você saber fazer esse tipo de análise. A correta análise, né, da relação causa e efeito.
Isso não é só para e-mail marketing. Isso é para performance. Qualquer análise de Google Analytics, de outras mídias, vai ser um conhecimento valioso, tá? Então, use isso para sua carreira. É também um compromisso meu e aqui da MeioBiz ajudar as pessoas a serem melhores profissionais, a serem profissionais mais eficientes, mais habilidosos. Então, use isso ao seu favor, ok? Vamos seguir, então? Passando aqui para a análise dos funis. Essa é a parte mais legal. Os dois funis e depois faz mais uma pausa para perguntas. Então, pessoal, aqui separei um outro funil. Esse aqui é um funil de um cliente nosso, né? Que teve uma receita de R$ 20.318 nos últimos 30 dias, investindo 1.638, gerou um ROI de 12,40, tá? Captação excelente, né? Uma empresa que está captando 354 e-mails por dia e que enviou 19 campanhas nos últimos 30 dias. Então, uma frequência boa, né? Uma frequência relativamente acima da média, tá verdinha aqui a frequência. Vamos lá, como é que a gente começa a análise desse funil? Mesma coisa, passo 1, efeito. Qual é o efeito dessa estratégia? O efeito dessa estratégia é aumento de 16% nas vendas. Então, essa empresa vendia 17 mil mensalmente, está vendendo 20. E um ROI de 12,40, que é um ROI bom, mas ainda não excelente. Por isso, ele está nessa corzinha aqui, o verde clarinho, que é o nível 4. Tá? Então, esse é o efeito da minha estratégia. Aumentei 16% as vendas e estou com ROI de 12. Então, de um modo geral, o efeito é positivo, né? Nós temos um efeito muito mais positivo do que negativo. Causa. O que tem que gritar aos nossos olhos? 3 coisas. Primeiro, aumento de tráfego. O que explica o aumento de vendas nesse caso aqui? Como a gente teve queda de conversão e queda de ticket médio, a única explicação pode ser o tráfego, né? Porque para eu chegar nas vendas eu preciso dessas 3 coisas, do tráfego, da conversão e do ticket médio. Caiu conversão, caiu ticket médio, eu preciso de um aumento de tráfego. E o meu aumento de tráfego foi de 35%. Então, por que eu separei aqui outros pontos como causa? Porque não adianta a gente olhar só a causa inicial. A causa inicial é o aumento de tráfego. Ou seja, esses 35% de aumento de sessões foram suficientes para eu vender mais, mesmo com uma queda de 13% no ticket médio e de 0,39% na conversão. Ok? Eu consegui gerar mais tráfego que, como é que eu vou dizer, foi mais relevante essa melhoria do que a perda de performance que eu tive na conversão e no ticket médio. Agora, por que eu tive aumento de tráfego? Aí é isso que eu digo, a gente tem que ter mais de uma causa. Vai ter a causa principal e vão ter as causas da causa, né? Que é o que levou a esse aumento aqui de performance. Quais são as causas disso? Aqui, pessoal, engajamento muito bom. Olha o engajamento dessa empresa. 19 campanhas enviadas, boa frequência. Abertura de 10,32%. Uma abertura boa, né? Para quem tem ainda mais quem tem uma frequência alta, então ele não está enviando sempre para a base toda. Se estivesse enviando sempre para a base toda, possivelmente teria uma abertura menor. E uma taxa de clique de 11,2. Observe que não está verde ainda. Não é o topo da abertura, o topo do clique, não está com um número exorbitante. Mas se a gente unir esses três, uma boa frequência, uma abertura de 10, um clique de 11, isso já é um bom engajamento. E além disso, né, o que ajuda a melhorar o engajamento? A captação. Então, essa empresa está com uma captação muito alta. Lembre-se, captação é o combustível do crescimento. Se eu não cresço a minha base numa alta velocidade, eu tenho dificuldade depois de manter o engajamento constante. Porque tem pessoas da minha base que vão se tornando inativo todos os dias. Né? Então, eu preciso de gente nova entrando. Essa empresa está conseguindo botar muita gente para dentro e conseguindo ter um bom nível de engajamento. Por isso, teve aumento de sessão. Por isso, o tráfego aconteceu. Se a frequência fosse menor, não teria subido esse tráfego. Ou se a abertura e clique fosse menor, não teria subido. E talvez, se a captação fosse menor, também não teria acontecido. Por quê? Porque para os e-mails novos, né, para os e-mails captados nos formulários, a gente trabalha muitas automações. E as automações não aparecem nesse funil aqui. Esse engajamento aqui são as campanhas manuais, que você envia manualmente. As campanhas de automação, ou seja, baseada no cadastro, ou baseada no aniversário, ou baseada num clique na campanha anterior, elas não estão nesse somatório aqui, ó, de campanhas enviadas.
né? Nem aqui nas aberturas e nos cliques, mas elas estão no somatório de sessões. Por isso que nunca bate essa soma aqui, ó, porque sessões sempre vai ser maior que o total de cliques, tá? Então, sessões vai estar também os e-mails automáticos. Por isso, a automação é importante. E quando a gente tem bastante captação, é mais fácil ter automações de boas-vindas rodando e levando daqui direto o tráfego para o site, ok? Então, essa é a causa. E nós temos o apesar de queda na conversão, queda no ticket médio. Pessoal, variações pequenas, por exemplo, até 5%, tá? Eu não considero nenhuma virtude, nenhum problema. Então, se a sua conversão, seu ticket médio, a receita ou as sessões variou 5% para cima ou para baixo, é praticamente estável. Na minha concepção, 5% é muito pouco. Eu começo a considerar uma variação relevante quando ela é acima de 5%. Então, aqui, a conversão está praticamente igual, ela baixou 0,89%, né, de 1,12 para 1,11. O ticket médio, sim, já é uma queda maior, de R$ 201,98 para 175, baixou 13%. Então, o ticket médio, a gente pode dar alguma atenção. Mas qual é a grande conclusão desse funil? Ótima performance, manter a captação e o engajamento e buscar aumentar o ticket médio. Então, se possível aumentar o ticket médio, a gente vai buscar. Como que a gente faz isso? Que tipo de temas eu estou escolhendo para as minhas campanhas? Quais são os produtos de cada categoria que eu estou escolhendo? Será que eu estou montando alguns kits no meu e-commerce? Essa é uma estratégia que normalmente funciona bem para aumento de ticket médio. Montar kits, onde a pessoa possa ter uma vantagem se comprar o kit. Então, sobe o ticket e ela ganha alguma coisa em troca. Ela pode ganhar um brinde, ela pode ganhar um frete grátis. Qualquer vantagem que você puder oferecer para a pessoa comprar mais, né, isso aumenta o ticket médio. Então, aqui eu posso pensar algumas coisas nesse sentido. Mas o mais importante de tudo é eu manter isso aqui, ó. É eu estar atento às segmentações que eu estou usando, atento às automações que eu estou usando e a essa frequência aqui de campanhas manuais e a essa captação alta. Se eu mantiver isso aqui, esses dois, esse engajamento aqui e essa captação, eu vou estar aumentando o meu tráfego. Mensalmente eu vou estar crescendo o meu tráfego. E aí, mesmo que caia minha conversão e meu ticket médio, eu vou ter um efeito positivo no final. Ok? Então, esse é um funil que nos traz esses insights. Vamos para o próximo. Esse funil aqui. Então, nós não vamos mostrar só funil bonito, né? Vamos mostrar também os funis que têm, enfim, alguns resultados negativos. Porque muitas vezes a gente passa por resultados negativos aqui no funil. Então, a gente tem que saber entender as causas e o método para analisar isso. Vamos lá. Esse funil aqui. Então, 14.670 de receita, né, com ROI de 11. Vamos lá. Efeito, sempre começando análise pelo efeito. Que efeito essa estratégia, essas práticas produziram em termos de performance? Então, essa estratégia produziu um efeito de queda de 37% nas vendas. Então, eu vendia 23.300 por mês e nos últimos 30 dias eu estou vendendo 14.670. Isso aqui não é o problema, pessoal. Isso aqui não é a causa, isso aqui não é o problema. Isso aqui é o efeito, é o resultado. Então, eu estou vendendo menos. Contudo, o meu ROI ainda não está ruim, né? Está com ROI de 11,12, ainda é um ROI bom, né? Comparando com esse investimento aqui de 1.319, ainda é um ROI bom, mas eu tenho aqui uma queda de vendas e eu preciso saber a causa disso. Esse aqui está gritante, né? A gente olha, imediatamente a gente vê qual é a causa. Qual é a causa dessa queda de vendas? De cara, duas. A maioria deve ter olhado só para essa, né? Mas tem duas. Primeira grande causa, queda de tráfego. Então, lembra que eu falei? Primeiro a causa geral, a primeira causa, e depois a causa da causa, né? Então, a primeira causa normalmente vai estar aqui, ó. A primeira causa sempre vai ser uma análise dessa coluna. A primeira causa aqui é a queda de 36% no tráfego. Essa empresa levava 3.465 sessões por mês para o site a partir do e-mail e agora está levando 2.216 sessões. Teve uma queda de ticket médio também? Teve, mas foi 3,97%. É uma queda muito pequena. Então, não vou considerar que essa é realmente a causa. Eu tive uma queda de tráfego. Por que eu tive queda de tráfego? Pessoal, tá aqui no funil, ó. Tráfego, sessões é consequência do engajamento. E o engajamento são essas três métricas aqui, as três principais, né? Frequência foi 13 campanhas por mês. Uma abertura
relativamente baixa, né, 8,54%, um pouco abaixo da média, e uma taxa de cliques já bem mais abaixo da média, 7,06%. Então, essa empresa aqui está com problemas de engajamento, apesar de ela estar bem em captação, nas campanhas manuais que ela envia, ela não está com a frequência que poderia estar para e-commerce, ela está fazendo mais ou menos 3 campanhas por semana, né? Poderia já ter segmentos mais avançados e fazer mais do que 3 por semana. Ela está com uma taxa de abertura um pouco abaixo da média, então talvez não está usando todo o poder das segmentações. E taxa de clique seria talvez o principal ponto a atuar. Taxa de clique de 7,06 significa que o conteúdo está pouco atrativo. Esse conteúdo deve estar sendo só promoção, produto, 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 produto o tempo todo. Não deve estar sendo ensinado nada para a audiência, não deve estar sendo entregue algum conhecimento. Talvez o layout esteja ruim, talvez seja difícil ver, talvez seja difícil clicar nos e-mails, porque no celular a experiência está ruim. Talvez tenha problema com cores. Tem uma série de coisas que deve ser analisado na parte de conteúdo, de template, né? Então, aqui eu focaria em métrica de clique. E, ao mesmo tempo, daria um foco em aumento de frequência se eu puder usar melhores segmentações. Se eu aumentar talvez para 16 por mês, com segmentações mais específicas, eu consigo subir a abertura e certamente eu vou subir muito o clique fazendo essa análise de conteúdo. Então, pessoal, onde vai ser a minha linha de atuação? Vai ser aqui, vai ser revisar a frequência, revisar segmentações e o conteúdo. Pô, pronto, é só isso que eu vou atuar. Eu estou muito bem em captação, eu não preciso me preocupar muito com os temas e os produtos que eu estou escolhendo, porque eles estão convertendo bem. Ó, minha conversão até subiu 2,24%. Então, não vou dedicar tanta energia aqui, eu vou dedicar em treinamento. Eu tenho que aumentar as métricas para levar mais gente para o site. Até porque eu já atingi 3.465 sessões. E agora eu estou em 2.200. Né? Então, aqui está o segredinho para subir as sessões. Certo? E o apesar de, nesse caso, é verde, né? Apesar de coisas boas. A conversão que aumentou, então eu tenho que manter isso. E a minha captação, que está muito boa. Eu estou captando 164 e-mails por dia. Né? Está acima da meta, então está tudo legal. Ou seja, a minha conclusão aqui é que eu tenho uma baixa performance, lógico, considerando vendas, né? Nós estamos falando de e-commerce e de e-commerces que têm o objetivo de vender mais. Então, nesse caso, a conclusão é que há uma baixa performance no funil, porque as vendas caíram, e nós precisamos aumentar o engajamento para gerar sessões. É isso. Se isso aqui funcionar melhor, eu levo mais pessoas para o site. Se eu levar mais pessoas para o site, mantendo a correta escolha de temas que está me dando uma boa conversão, eu vou manter isso aqui mais ou menos constante e vão aumentar as minhas vendas. Se aumentar as minhas vendas, o meu efeito de ROI também vai ficar mais positivo. Né? Então, efeito é o início da nossa análise. Primeiro, entender. Esse é o primeiro funil que a gente está mostrando de efeito negativo. Um efeito de algo ruim, que não está bom, né? O efeito final não é bom, mas que, identificando corretamente as causas, eu vou poder atuar para melhorar ele no período seguinte. Vamos fazer uma pausa aqui, vamos ver o que o pessoal está achando disso. Vamos ver se alguém escreveu alguma coisa aqui. Pessoal, dúvidas? O que vocês acharam até agora? Alguém já pensou no funil dessa maneira? Tá achando legal? Tem alguma ideia, alguma dúvida? Ó, Alfredo escreveu aqui: esse funil se parece com minha situação atual, mas tenho que considerar que cortei o envio pela metade. Esse é um ponto, né, Alfredo? Aí você já está falando em causa. Certamente você tem um efeito lá no final não desejado, um efeito negativo. Com esse efeito negativo, você já identificou uma das causas, que é engajamento que caiu, né? Como é que você vê que o engajamento caiu? Você deve estar vendo sessões a menos. Você deve estar vendo um menor número de sessões, né? Então, se você está vendo menos sessões, tem uma causa, que é a causa da causa. A causa da baixa sessão é o quê? Frequência. Você diminuiu a frequência. Então, a resposta está pronta. Aumentar a frequência vai te levar mais sessões. Se você tiver mais sessões, você vai vender mais, né? Então, essa análise fica muito fácil, é muito simples analisar um funil. Se a gente começa com esse passo a passo de olhar o efeito, depois identificar as causas ali do lado direito, ali naquela parte acima da receita, e depois a gente ir para o funil em si, para as metas de engajamento ou captação, a gente vai identificar a causa do baixo ou do alto engajamento. Não é difícil, né?
Não é difícil. Eu sempre digo, não é difícil, só que a gente tem que querer e ter uma mínima técnica para fazer isso. Uma mínima habilidade que eu estou procurando passar para você através dessas técnicas. Ok? Mais alguém aí quer perguntar alguma coisa, quer perguntar sobre o seu funil, ou posso prosseguir aqui? O pessoal tá calado hoje. A gente vem falar de métrica, é sempre a mesma coisa. As pessoas não interagem muito quando a gente está falando de métrica, de números, né? Tá certo. Vamos seguir então. O Alfredo colocou aqui números, exatamente. Números não é o assunto preferido da maioria das pessoas. Vamos lá. Vamos seguir então aqui. Eu tenho mais alguns funis de exemplo. Então, esse aqui foi o último que a gente viu. Esse aqui foi o último que a gente viu, né? Efeito, causa e apesar de. Vamos para o próximo. Pessoal, olhem esse funil. Uou, 114 mil reais de receita. Quase tudo verde. O que fica de conclusão desse funil? Veja que está quase tudo verde, né? Mas algumas coisas aqui estão tiveram um crescimento maior do que outras. Vamos lá, efeito. O efeito dessa estratégia é um aumento de 43% nas vendas. Então, esse cliente nosso aqui vendeu 114 mil nos últimos 30 dias e ele vendia 80. Né? Então, ele teve um aumento de 43% nas vendas e o ROI dele está em R$ 30. Para cada R$ 1 investido, são 30,63 centavos de retorno. Tá? Então, o efeito altamente positivo. Minhas vendas aumentaram 43%, o meu ROI é de 30%. Ótimo. Quais são as causas, pessoal? Está muito evidente, né? As três mais evidentes. Ó. Sempre vem para cá. Conversão. Esse cliente convertia a 3,31 e está convertendo a 4,88. Então, a taxa de conversão dele aumentou 47%. É um aumento muito grande de conversão. Lembrando que conversão tem muito a ver com produto, né? Tem muito a ver com preço, tem muito a ver com frete, tem muito a ver com usabilidade do e-commerce, porque depois do clique, que a pessoa clicou no seu e-mail, ela foi para um outro ambiente, ela foi para o site. Então, claro que o preço é um atrativo para o clique também, mas não só o preço, entra formas de pagamento, entra formas de entrega, entra prazo de entrega, usabilidade do carrinho, da plataforma. Então, pode ser que esse cliente melhorou algumas coisas que nem estão tão relacionadas ao e-mail. Né? Isso ele tem que tentar identificar o porquê. Mas aqui no funil a gente vai analisar as coisas relacionadas a e-mail. Então, ele vinha tendo essa conversão de 3,31, aumentou para 4,88. E olha aqui os outros pontos positivos: 63 campanhas enviadas no último mês. E aí, às vezes, a gente fala sobre isso, as pessoas dizem, nossa, que absurdo, ele está enviando 2 campanhas por dia, né? A audiência vai estar reclamando, vai estar horrível as outras métricas. Pessoal, esse é um cliente com alta maturidade. Ele consegue enviar 2 por dia porque ele tem muitos segmentos na base. Então, vai ter muitas campanhas que são específicas para quem já comprou nos últimos dias, ou para quem já clicou em um produto da categoria tal, né? Ou para quem está abrindo nos últimos 3 meses. Então, tem N segmentos criados para a gente poder fazer uma alta frequência dessa acontecer. E esse cliente já tem essa maturidade, por isso ele chegou nesse resultado. Né? Então ele consegue ter 63 campanhas enviadas e olha que o engajamento dele, aqui se a gente for olhar abertura e clique, ok, é difícil a gente manter uma abertura muito alta com a base crescendo, essa base aqui está em 65, nem está tão grande ainda. Mas vale a pena ter uma abertura de 6,85. Se a gente olhar isoladamente a métrica de abertura, a gente pode até dizer, nossa, mas a abertura está baixa, preciso fazer alguma coisa para melhorar a abertura. Só que se a gente olhar o funil inteiro, a gente vê que o efeito está sendo altamente positivo. Ele aumentou muito as vendas. Então eu posso conviver com uma abertura um pouco abaixo da média, não tem nada de errado nisso. Se o meu objetivo é vender. Se o meu objetivo fosse outro, por exemplo, engajar, eu não tivesse nem aí para as vendas, tranquilamente, eu ia focar em abertura. Talvez eu iria ter segmentos mais específicos e uma frequência até menor, para tentar ter uma abertura de 10, 12, 15, 20%. Aí seria outra estratégia.
mas não é o mais comum, né, pessoal? A grande maioria dos e-commerces brasileiros quer vender, precisa vender porque precisa gerar resultado financeiro. Então, esse e-commerce aqui, a causa desse efeito positivo é um grande aumento de conversão que se deve a conversão não se deve a isso, né? A conversão não se deve ao aumento à grande frequência, mas a frequência certamente é um dos pontos positivos do engajamento. E a captação está dentro da meta também, né? 181 e-mails por dia. Então, está mantendo uma alta captação que está gerando aqui sessões para o site. E quando a gente fala em sessões, observe que só aumentou 4%. Então, nem houve um grande aumento de tráfego. Só que se o tráfego está quase igual e a conversão aumentou tanto, possivelmente eu estou segmentando melhor, eu estou enviando a mensagem certa para as pessoas certas na hora certa e eu tenho automação rodando. Tá? Eu não consigo aumentar tanto a conversão nesse nível só com e-mail manual. Eu tenho automação rodando também. E é o caso desse cliente. Então, ele consegue mesclar os envios manuais com as automações ao ponto de conversão. E aí na automação se fala, né? Eu estou entregando um conteúdo muito mais direcionado, é o e-mail one-to-one, é aquele e-mail um a um que a pessoa realmente vai ter interesse em abrir, e aí ele vai ter um engajamento bem maior, vai levar pessoas mais qualificadas para o site. Né? Então é isso que esse cliente está fazendo, ele está conseguindo, além de ter a boa frequência, enviar público qualificado para o site. E aí aumentou pouco o número de sessões, aumentou só 4%, mas por ser muito mais qualificado o público, ele aumentou essa conversão tanto. Claro que também pode ter uma causa que eu não sei qual é, que é relacionada ao site dele. Pode ser que ele conseguiu isso porque baixou muitos preços, fez promoções muito agressivas, né? E aí talvez não tenha tanto a ver com as segmentações. Mas o fato é que a conversão subiu muito. Então, quando eu analiso esse aumento aqui, eu tenho que olhar tanto as coisas relacionadas ao e-mail, como eu tenho que olhar também algo relacionado ao site que possa ter sido feito de diferente. Certo? O apesar de está aqui. Então, apesar de é um engajamento bem mediano, uma taxa de abertura de 6,35, uma taxa de clique de 7,75, então são números médios, e uma queda no ticket médio de 6,5%. Né? Então, ele não conseguiu aumentar o ticket médio mesmo com esse aumento de conversão. Tá? Então, são pontos de atenção. O apesar de vai ser sempre um ponto de atenção. Para eu ter atenção com essa métrica. Se tiver alguma coisa que eu possa fazer para melhorar, eu faço, mas eu não vou dedicar muita atenção nela. É mais importante eu entender a causa, né, entender o que aconteceu para isso aqui ter sido tão positivo e manter isso no próximo mês, do que eu sair tentando melhorar minha abertura, desesperadamente. Porque isso aqui é mais relevante, isso aqui foi mais relevante para esse efeito. Então vamos focar naquilo que foi mais relevante, e não no problema, e não no que está vermelho. Certo? É esse insight, essa quebra de paradigma que eu preciso que você tenha. Não olhe só aquilo que está baixo. Tente entender primeiro aquilo que levou ao efeito, se ele for positivo. E primordialmente mantém essa causa nos meses seguintes. E aí, o apesar de, você vai trabalhando aos poucos. Né? Então, a conclusão desse funil é muito simples. Ótima performance, manter essa alta captação e esse alto engajamento. Né? Esse alto engajamento aqui de frequência e que está levando a essa conversão. Né? Então, engajamento. Acabou. Não tem nada nada específico de coisas a melhorar, uma lista de coisas que a gente vai indicar. Não. O resultado está indo dentro do esperado, acima talvez do esperado, né? Porque é um aumento muito grande de receita. Ok? Passando para o próximo. Agora a gente pegou um caso aqui de funil de efeito negativo também. Esse aqui, pessoal, ó, é até parecido com o que já comentaram antes. O que acontece é que o meu ROI está em branco, né? Está zero. Então, esse aqui é um cliente nosso que não preencheu o investimento, então a gente não vai conseguir analisar o ROI. Mas vamos lá. Efeito. Passo 1. Qual é o efeito dessa estratégia? Essa estratégia está me trazendo 29% a menos de venda nesses últimos 30 dias. Então, essa empresa que vendia 74.375 e agora está vendendo 52.602. Então, esse é o efeito. Essa estratégia produziu esse resultado. Quais são as causas desse efeito? Está muito visível, né? Esse está muito visível. Se a gente olhar aqui para esse lado, de cara a gente vê. Primeira causa, tráfego. Minha média de tráfego era 9.260 sessões e agora eu estou levando 6.132 sessões. Então, caiu 33% o meu tráfego. Tem uma segunda causa,
que é o meu engajamento, que está preocupante, assim como a minha captação. Eu estou captando apenas 13 e-mails por dia. Isso é preocupante. E eu estou com uma abertura abaixo de 6, né, 5,98%, e um clique que até está na média, 9,76, não dá para dizer que é ruim, tá na média aqui, nível 3. Mas eu tenho um ponto de atenção aqui no engajamento, já que a frequência está boa, né, 29 campanhas por mês, uma campanha por dia, então, teoricamente, frequência não é o problema. Claro que essa frequência alta pode ser um problema se eu estiver enviando sempre para a base inteira. Então, eu tenho que ter esse ponto de atenção aqui. Quais segmentos eu estou usando para eu ter baixado a minha abertura? Então, percebe que aqui que a gente teve um efeito negativo, sempre que você vê um efeito negativo, a causa vai ser vermelha. A causa a gente tem que ver realmente qual foi a causa, o problema, e aqui vai ser a minha prioridade, atuar. Lembrando, primeiro identifica o efeito, segundo atuar, identificar a causa, e lá no fim, né, atuar na causa. Então, esse e-commerce está levando menos tráfego. E a explicação para ele levar menos tráfego possivelmente está aqui: queda de abertura e queda de clique. Se você quiser comparar isso, mas será que, que nos outros meses a minha abertura era maior? Existe no nosso sistema o módulo performance. Você vai lá em cima no menu superior em performance e você pode ver o comparativo de cada métrica de engajamento. Então você vai ver se a sua abertura caiu ou não ao longo dos últimos meses. Possivelmente esse cliente aqui tinha mais abertura antes e talvez mais clique também, porque ele levava mais sessões. Dificilmente ele tinha mais frequência, tá? Mas normalmente são esses três que estão em jogo para aumentar ou diminuir sessões. Então, analisando isso, a gente vai entender se aumentou ou diminuiu a abertura, se aumentou ou diminuiu o clique. E aqui está a explicação para a gente levar menos tráfego. Captação também é um ponto de atenção. Por que é a causa desse problema? Porque a minha lista está crescendo muito pouco. Então, a tendência é que eu tenha mais inativos do que novos entrando. Com isso, eu vou ter cada vez menos abertura. E aí, se eu tiver cada vez menos abertura, eu vou ter menos clique, menos gente indo para o site, né? Tá aqui a sequência do funil, né? Uma coisa leva a outra. Se eu tenho menos abertura, eu vou ter menos sessões no site. Então, a gente tem que atuar nesses dois pontos. A gente tem que ver o que pode ser feito em termos de segmentações, em termos de template também, para a gente melhorar a abertura e clique. E eu tenho que aumentar a captação para que esses números naturalmente melhorem. E nesse caso, o apesar de é verde. Então, esse cliente tinha um ticket médio de 841 e ele subiu o ticket médio para 974. Né? Então, ele teve um ticket médio de um crescimento de 15,80%. Observe que também houve uma redução de conversão, também seria uma causa negativa, né? Caiu 7,37% a conversão. Mas como foi muito pouco, eu preferi não focar nela. Eu focaria primeiro nesses pontos aqui, para aumentar tráfego, primeiro nesses pontos. Porque se eu mantiver o tráfego nesse número de 9.200, provavelmente esse número de sessão aqui, mesmo que ele ficasse um pouquinho abaixo, um pouquinho acima, ele iria gerar o mesmo número de vendas que eu vinha tendo. Ok? Então, qual é a conclusão? Baixa performance, precisa aumentar captação e engajamento, abertura e clique. É isso que tem que ser feito nesse caso aqui. Eu focar em aumentar a abertura e clique, aqui vai envolver segmentação, vai envolver automação, vai envolver algumas outras coisas, vai envolver template. E para aumentar a captação, eu vou ter que entrar no site, né? O que está acontecendo no meu site? Eu tenho um pop-up de captura, eu tenho o meu formulário de news está bem posicionado, está tudo integrado com a gente. Esse é outro ponto importante, porque a gente só pega a captação diária se tem e-mails entrando todo dia. Se você atualiza a sua base manualmente, esse número aqui vai estar zero, vai atualizar. Por isso que a gente tem integração aí com praticamente todas as plataformas de e-commerce do Brasil. Você precisa habilitar a integração, porque aí com ela a gente vai ver diariamente quantos e-mails estão entrando. Tá? Então, se você tem a captação alta no e-commerce, mas não está integrado com a gente, corre para fazer isso, né? Imediatamente, precisamos integrar para a gente ter os dados aqui corretamente calculados e exibidos para você. Tá bom? Vamos fazer mais uma pausa aqui, só restam 2 funis. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta. Temos 12 pessoas aqui online. Alguém mais tem alguma pergunta? Ficou claro ali quando o efeito é negativo, aquela análise que a gente deve fazer, né, de que a causa daí ela vai ser vermelha. A gente vai ir direto no que gerou aquele efeito negativo, que a gente vai atuar em cima disso. Alguém tem alguma pergunta?
Tudo certo, postou a Fernanda. Métricas é sempre a mesma coisa. Todo webinar de métricas que a gente faz, o pessoal não pergunta muito. Acostumado, mas eu acho que alguma ideia, algum insight positivo sempre fica, né? Então vamos finalizar aqui, pessoal. Nosso tempo está acabando. Tem mais 2 funis que eu quero mostrar para você. Finalizamos esse aqui, vamos para o próximo. Olhem esse funil. Pessoal, esse funil aqui já tem algumas coisas diferentes. Quando a gente bate o olho aqui, o que a gente vê? Uma empresa que diminuiu as vendas de 4.700 para 2.500, né? Então caiu 47% as vendas mensais. Esse é o efeito, né? Então o efeito é isso. Essa estratégia produziu uma queda de vendas e um ROI de 12. Mas o ROI está muito bom. Mesmo vendendo tão pouco, o ROI está bom. Por quê? Porque o investimento é muito baixo. Tá? Então investe apenas 199 e consegue vender 2.500. Então o ROI tá muito bom ainda, e mesmo com essa queda de vendas. Vamos lá, o que ocasionou essa queda de vendas? Está gritante. Tá aqui, eu levava 412 sessões por site, em média, né, nos últimos 12 meses, e agora eu estou levando 186. Caramba, caiu 54% o meu número de acessos às minhas sessões. Isso se explica pelo quê? Olha essa parte aqui, pessoal. 2 campanhas enviadas no mês. 2. E aí eu pergunto, imagina se enviasse pelo menos 8, pelo menos 2 por semana. O quanto poderia ter vendido? Talvez nesse período aqui, enviou 4 ou 5 por mês, quando gerou 412 sessões. Então, alguma coisa aconteceu que a frequência caiu. E esse é um dos principais pontos que a gente bate aqui na MeioBiz. Empresas que não conseguem ter uma operação rodando, que não conseguem ter um planejamento, uma constância nos envios, sofrem muito com isso. Às vezes vinha tudo muito bem, vinha lá cumprindo 8 campanhas por mês ou 12 por mês, e aí passa um mês e enviou 2, enviou 3. Vai despencar o jeito, vai despencar porque é muito menos gente indo para o site. Então, isso é bem comum nas empresas menores, que às vezes tem uma pessoa só que faz tudo, às vezes é o próprio dono que tem que fazer todo o e-mail marketing, e aí, naturalmente, às vezes ele tem um imprevisto, às vezes ele está ocupado com outras prioridades, às vezes ele pode até sair de férias, ou pode ficar doente, pode acontecer alguma coisa, né? Então, empresas que dependem muito de uma pessoa só, muitas vezes sofrem com baixa frequência. Tá? Mas veja que esse cliente aqui ele tem problema de baixa frequência e uma baixa abertura também. Uma abertura de 4,71. Então, por mais que a base seja pequenininha, como essa base é muito pequena, de 3.785, certamente ele está produzindo uma abertura tão baixa porque essa base é antiga. Se fosse uma base de 3.700 contatos recentes, com certeza ele teria um número de abertura muito maior. Então, possivelmente ele tem aqui uma base antiga. Tá? Então, teria que verificar a questão de segmentações, pudesse aplicar, mas não muita coisa, né? Porque também não dá para diminuir muito o alcance, mas aumentar a frequência. Essa é a primeira coisa, tá gritante. Eu não posso enviar só 2 campanhas por mês. Eu tenho que aumentar essa frequência. E aqui no topo do funil a captação, né? Então a base está crescendo 6 contatos. Isso aqui está amarelo, então está quase na meta, mas não está batendo a meta. Né? Então talvez se eu bater 10 ou 12 por dia, eu já bato a meta. Então, tentar subir um pouco a captação diária, talvez colocar uma vantagem para a primeira compra, reposicionar os formulários de news, usar landing page, entregar algum conteúdo, algum material rico. Tem que pensar alguma coisa para captar mais. Tá? Apesar de, olha aqui o apesar de dele. Aumento de conversão, né? A conversão era 4,43 e passou a converter 4,84. Então, tem que manter isso. Eu tenho que manter o aumento de ticket médio também, que aumentou 7%. E olha a taxa de clique, né? Dentro das 3 métricas de engajamento, ótimo. 24,43% de clique. É uma ótima taxa de clique. Então, possivelmente, quem ainda está ativo nessa base gosta muito do conteúdo dele. Gosta muito do que ele envia, porque para gerar quase 25% de clique, é um conteúdo muito relevante para essas pessoas. Então, só que uma parte aqui já virou inativo, porque pouca gente está abrindo, né? Então, eu tenho que fazer a base crescer para justamente aumentar o nível de interação. Com contatos novos, eu sempre vou ter mais interações do que com contatos antigos. Então, aqui é atuar nessas 2 pontas, na captação e no aumento da frequência. Ok? Então, qual é a conclusão? É uma baixa performance, porque caiu as vendas. Então, precisa aumentar captação, frequência e abertura.
Então, atuar para aumentar a captação, aumentar essa frequência imediatamente, pelo menos para manter ou aumentar o nível de vendas, e melhorar a abertura com esses novos contatos que vão entrar e também com alguma segmentação que já dá para começar a estudar e fazer. Taxa de clique está excelente, o resto aqui está ok. E vamos para o último funil. Esse aqui é um funil também que tem algumas curiosidades. Vamos lá. Efeito. Qual é o efeito, pessoal? Não temos o ROI, né? É uma empresa que também não preencheu o investimento. Então, é uma empresa que aumentou, olha o aumento de vendas. Vendia 3.480 e no último mês está vendendo 11.220. 222% de aumento de venda. Efeito altamente positivo. Qual é a causa? Tá gritante aqui, né, pessoal? Olha aqui, aumento de 321% nas sessões. Então, essa empresa levava 1.147 sessões mensalmente, agora está levando 4.832, né? Mais do que triplicou o número de acessos, mais do que quadriplicou, né, o número de acessos. Então, aqui está a causa. Agora, o que explica essa causa? O que explica... Aqui eu não coloquei em verde, mas o que explica esse aumento aqui de frequência, de sessões? O que explica esse aumento de sessões é o alto número de aberturas e uma base muito grande. Então, mesmo com métricas não tão alto, ele conseguiu levar tudo isso de sessões. Possivelmente, o que aconteceu com essa empresa? Não usava toda a base, tinha só um pedaço da base no sistema. E mesmo com essa frequência super baixa, ela conseguiu aumentar tanto o tráfego. Né? Então, o que acontece? Possivelmente essa base não existia antes, e ela subiu o restante da base e fez um envio para ela. Isso deu 35 mil pessoas no mês viram o e-mail dela. Dessas 35, 4.832 foram para o site. Né? Então, foi um aumento muito grande, ainda que caiu a conversão, 25%. Então, isso também reforça a tese de que a base foi adicionada à base recentemente. Uma parte da base que talvez não trabalhava antes. Agora, imagina o potencial de retorno. Perdão. Imagine o potencial de retorno com uma frequência maior. Imagine se enviássemos 8 campanhas por mês. Isso aqui seria muito maior do que 222% de aumento. Né? Então, apesar de aqui, é um ponto extremamente urgente para a gente atuar. Primeiro, faixa. Segundo, captação. Captação aqui está zero, então ou não capta nada ou não integrou com a gente. Possivelmente não integrou, né? Deve ter captação, mas não integrou com a gente. E a conversão baixa também é um apesar de que a gente vai ter que investigar. Então, assim, quando o efeito é muito positivo e a causa, a gente entendeu bem que foi basicamente só o aumento de tráfego, porque aqui tá tudo mediano, a gente vai ver que no apesar de é onde a gente mais vai ter que atuar. Então, nem sempre o apesar de vai ser só um ponto de atenção. Às vezes o apesar de, mesmo com um alto crescimento, né, um efeito muito positivo, eu posso ter um apesar de que está me travando. Eu posso ter um apesar de que tem que subir na minha prioridade. Então, esse apesar de aqui, 2 campanhas apenas, ele tem que ser uma melhoria, assim como a captação e assim como a conversão. Então, qual é a conclusão dessa análise? É uma ótima performance, mas pode melhorar ainda mais com aumento de frequência e captação. Aumento de frequência e aumento de captação. Pessoal, tudo que está ótimo pode ficar ainda melhor. Não é porque está ótimo que a gente não vai fazer nada. A gente pode sim atuar para tornar o ótimo ainda melhor. Tá? Como eu sempre digo, em time que está ganhando também se pode mexer. Era isso que eu tinha para passar para vocês. Perguntas. Vamos ver como é que está aqui o nosso chat. Eu vou fechar a minha tela aqui, encerrar o compartilhamento. Vamos ver as perguntas. Pessoal, Thiago está perguntando aqui, a captação só gera algum valor quando integrada ao e-commerce? Sim, quando integrada ao nosso sistema, né? Não precisa ser e-commerce, normalmente é e-commerce, porque a gente atua mais com lojas virtuais, mas se você não for um e-commerce e quiser integrar lá os seus formulários de captura com o nosso sistema, no momento que estiverem integrados, já vai somar, já vai aparecer ali no gráfico de captação e dentro do funil também. Ok?
Alguém tem mais alguma pergunta? O que vocês acharam desse método? Eu gostaria de saber se faz sentido para vocês, se trouxe algum insight, né, alguma ideia de como mensurar na empresa de vocês, no funil da empresa de vocês, essa sequência, né, de efeito, causa e apesar de. Se vocês conseguem agora enxergar uma maneira de aplicar isso no negócio de vocês. Legal, Marcela comentou aqui, método muito interessante, vai ajudar bastante. Legal, Marcela, fico muito feliz de poder ajudar. Bom, pessoal, nosso tempo já estourou. Eu vou encerrando por aqui. Lembrando que nos próximos dias acontece o VTEX Day, né? A MeioBiz é patrocinadora, nós vamos estar lá com stand, com toda a nossa equipe, uma galera lá para conversar com vocês. Alguém aqui que está no webinar vai no VTEX Day? Se puder postar aqui, a gente já pode deixar combinado de se encontrar lá no stand. Estamos viajando amanhã para São Paulo e o evento começa na quinta, né? Quinta e sexta-feira vai ser o VTEX Day. Então, quem estiver lá no evento, passe no nosso stand. Ó, legal, a Ana postou aqui, sim, estaremos lá. Passa lá no nosso stand, Ana. Você é de qual empresa? Você é de qual empresa, Ana? Ah, o Wixin, sim. Sim, nós somos integrados com a VTEX, com certeza. Dá para integrar todos os cadastros, tanto os clientes como os assinantes, pop-up, tudo. Ah, que pena, Thiago, não vai poder ir. Ok. Ana, se você não está integrada ainda, chame o seu analista urgente, tá? Chama ali no chat dentro do sistema, manda um e-mail para a gente vai te ajudar a integrar. Temos integração com a VTEX, sim, tem que estar integrado, não pode ter e-commerce sem integração com a ferramenta de e-mail, por favor. Certo. Bom, se você está pensando em mudar de plataforma, conversa com a gente está integrado com praticamente todas, as maiores aí, as mais conhecidas do nosso mercado, a gente já está integrado, tá? Então, possivelmente a sua possível nova plataforma também vai ter integração com a gente. Ok? Pessoal, muito obrigado pela atenção de todo mundo. Espero que esse método ajude você a entender melhor o funil, a fazer uma correta análise e definir as ações, né? O que ser feito a partir dessa análise. Espero de coração ter ajudado. E se tiver qualquer outra dúvida, pode me mandar um e-mail, vinicius@meiobiz.com.br, ou falar aqui com a nossa equipe de atendimento, com o seu analista. Estamos aqui para ajudar e para fazer o seu funil ficar verdinho. A gente quer que fique o máximo de itens no verde e que você aumente engajamento e vendas de maneira constante. Ok? Muito obrigado pela atenção e nos vemos numa próxima. E quem estiver lá no evento, nos vemos no VTEX Day. Até lá. Um abraço.